Sejam bem-vindos a mais um túnel de vento conduzido por esta figura encorpada, cujo corpo parece um jerrycan de água de colónia. Afastem-na das crianças, caso contrário, ao pôr o nariz perto de mim, regressam ao passado, e quer dizer, regressam à cona da mãe. E em princípio não é um habitat saudável após os 2 anos de idade. Depende dos tamanhos, se forem anões podem regressar lá como se fosse uma casa de férias e além disso afastem-me dos ativistas, pois eles vão olhar para o meu corpo e vão problematizá-lo. Para eles, ressignificamos o meu corpo. Eu sou uma água desde colónia. Cá estamos para criar amizades nesta pauta que não nos serve para nada, pois não tocamos de ouvido, a não ser o acordeão. Aprendi a tocar de ouvido o acordeão, mas isso não soa nada de bom. São escolas musicais para as quais eu não tenho crítica. Como é que vocês estão? Não digam nada. Não há vontade nenhuma de estabelecer afinidades. Vocês passam as vidas nas nets e nas redes portuguesas e nas interredes a estabelecer ligações. Networking também não. Qualquer início de positividade nas redes sociais, e olhem como me dói dizer esta palavra, eu não acredito naquilo que digo, mas também posso dizer qualquer coisa. Eu posso ultrar um dicionário de uma ponta à outra e não há uma palavrinha sequer que me diga: ai, sim senhor, esta sim, por esta ponho as mãos no fogo. A não ser que seja uma sardinha, mas aí já há histórias, eu fui o autor dessas histórias. Estava a assar sardinhas, enfim. E para quem, como eu, faz uso da pichoca, faz-me falta. Faz-me mais falta. Eu sei que nesta altura cai mal e há pessoas que podem contra-argumentar. Roberto, tu não és assim tão especial. Nesta altura o que faz mais falta é sardinhas. O que é uma picha ao pé de uma sardinha no verão? Estão nessa bolha. Na minha bolha, que é uma bolha saudável, uma bolha de sabão, é um aneurisma iridescente, as coisas comportam-se de outra forma. Eu sou imune às leis da física, isto nos sonhos. Quando acordo, sou um gajo qualquer vestido de pijama ridículo. Eu faço questão de comprar pijamas ridículos. Embora eu tenha lutado mano a mano, pois reconheço no ego o inimigo à altura e às vezes vou ao tapete com ele e enroscamos-nos. Epá, és tão bonito, vamos fazer amor. Eu com o meu ego. Isto só revela uma certa maturidade e imaginação. Só que é que sucede? Às vezes ganho e penso: oh, eu sou uma pessoa melhor. Queres ver que em 5 minutos tornei-me um monstro tibetano? Quer dizer que só preciso de um quarto de hora para atingir o nirvana? Calha bem que daqui a pouco dá a novela. Uma pessoa, vocês também o são, espero não estar aqui a lançar-vos epifanias como quem lança milho para pardais. No entanto, há fragilidades. Uma pessoa às vezes está frágil, está exaurida. É a sociedade do cansaço, como diz o Byung-Chul Han. E nesses momentos de cansaço, nesse vale onde as forças se esvaem, vem ao de cima novamente esse lado do ego. Nessas alturas, se vocês estiverem num centro comercial para dar vazão às vossas mágoas, só têm 2 caminhos: ou terapia, ou indignação, ou uma regra dos 3. Há 2 caminhos: ou faço aquilo que disse que fazia, ou então aborto e faço uma regra dos 3. Eu, enquanto português, e se rima é verdade, opto sempre por regra dos 3. Ah, mas não estás a fazer sentido. 2, o quê? Pá? O que é o 2? O que é o 3? Vamos problematizar o 2 e o 3. Vocês já não sabem bem nada, vocês vão para as redes sociais com a ideia de criar amigos e amores e quando dão conta estão numa zaragata à volta de Queixo da Serra. Vocês não conseguem criar amizades. Vocês já estão lá para trás. Aliás, eu estou a dizer lá para trás como se os putos atualmente fossem putos à antiga. O puto à antiga tinha uma sunga, ia para a praia e em menos de nada tinha ali um grupo de amigos. Para a vida. Para a vida, andámos na tropa e jogámos o disco voador. Sim, jogavam ovnis. Não há cá frisbee. Eu que saiba que um puto português joga frisbee. Não, tu não tens idade para formular uma frase com sujeito e predicado e esses complementos que se ensinam mais para a frente. Eu sei lá, tu um gajo fala por emojis, agora tem que aprender isto. Não há cá vírgulas, não há pontos finais, não há cá orações, não há cá apostos, não há cá versos, não há cá métrica, não há nada. O que há é sentimento. Estou com o coração na boca. Emocionou-me tanto porque eu nunca tinha visto um canibal.
Quando uma pessoa vê uma cena que nunca viu, emociona-se. Começou a ser rotina. Agora é uma cena como outra qualquer. É como ver um cão com um braço de uma pessoa num cenário apocalíptico. Já não lhe sabe ao mesmo. Eu ponho sal nas imagens, isto não sai daqui. Eu gosto muito de ver exposições, tal como gosto de dormir. Durmo mais do que ver exposições, pois até ver dormir sai mais barato. Isto quando já temos o colchão pago. Se for pago a prestações, aí andela por ela. Vou a exposições de cenas contemporâneas, há quem diga que é arte, e eu não ponho as mãos no fogo mais uma vez, é verão. É tal como o Groucho Marx, se não gostarem dos meus princípios, eu dou-vos outros. E dou-vos meios e dou-vos fins, e depois dou-vos outros princípios, e depois cito o Borges que diz que não há princípios, então, mas não há princípios, o que é isto? É por isso que eu entro no meu trabalho, não à hora marcada, às 8 da manhã, mas a meio do dia. O patrão pergunta, do que é que vem a ser isto? Eu sou poeta, entro em médias res. Já o trabalho vai a meio. E ele, opa, sim senhor, temos aqui um Camões. Homenageando Camões do seu lado que me interessa mais, o lado femieiro. O homem fornicava a todo o vapor e depois há uma ligação com a sua obra e depois há uma ligação entre Herberto e a fêmea e a obra. É preciso separar o artista da obra da fêmea. É isto que eu digo ao meu talhante. Mas quer que eu o corte, quer que eu separe a carne, sim. Separe o artista da obra da fêmea. Às tantas posso pôr tudo junto. Não sei, eu gosto de deixar tudo em aberto. Mas não é preciso umedecer primeiro. Dizem-me, e olha, é um padre. Se é o padre, tem um contacto com o divino e Deus sabe tudo. Eu não digo que o padre tenha entendido tudo, mas há de saber mais que eu. Porque é um gajo que está sempre ao pé do sino e o sino exorciza-nos a vontade de ouvir funk. Isto é comigo. E às vezes há uns corvos, fazem quá, e eu quando ouço um corvo penso duas coisas. Primeiro é um corvo. Não disse que ia ter pensamentos musculados. Eu vejo um corvo, penso, olha um corvo. Pronto, está feito. Sinto-me logo contente. Aquele pensamento introdutório para ganharmos autoestima. E segundo, penso, Roberto, o que é que tu estás a fazer na rua a olhar para a igreja? Já é um pensamento digno. Já é um pensamento que fica um bocado distante da média do homem contemporâneo. Não é qualquer um que sai à meia da noite para olhar para a igreja e questiona-se o que é que eu estou a fazer aqui. Outra coisa é se vocês saírem exatamente às mesmas horas, forem à casa da vossa vizinha, acontecer aquilo que vocês querem que aconteça, e ela também, e fim do ato perguntam o que é que eu estou a fazer aqui. Não condeno. Mais uma vez, essa paixão e esse ato que é tão bonito, graças ao qual tem aparecido muito ser humano. Acho que é assim que se costuma dizer. Nada contra o sexo, nada contra a traição, nada contra o sexo fora de horas. Aí já começa a... eu se calhar vou voltar com a palavra atrás. Abro um dicionário, começo no Z e vou até à psiquiatria. Fico no P. Podia ter ficado no puta, fiquei na psiquiatria. Pronto. A saúde mental é mais importante que a prostituição. Segundo o século XXI. É por isso que eu gosto do século XX e dos outros mais para trás. Dava-se valor às coisas realmente importantes. Já agora estamos na psiquiatria, na terapia, etc, etc. Pessoas que normalmente têm um dom de escuta. Nós partimos do princípio que aquela pessoa nos está a escutar. Não estou a criar uma hipérbole em que o psiquiatra ou o terapeuta é surdo. Também seria engraçado. Nós largávamos os 50, 70, 100 euros, o que for, para nos ouvir e chegávamos à conclusão, o gajo é surdo, não ouviu nada. Não ouviu nada, olha, melhor assim, que eu até tenho vergonha do que acabei de dizer. Este é um cenário, talvez implausível. O outro cenário, muito mais plausível, o que é que acontece à medida que envelhecemos? Ficamos mais estúpidos? Sim, posso confirmar. Tenho uma biografia que o atesta. Estava a ser escrita a minha biografia, mas há um momento em que eu vou fazer a leitura e digo, não, isto está muito verdadeiro, tive de matar o biógrafo. E agora estou a escrever uma biografia em que sou um assassino da máfia. Isso é inverossímil. O quê? Eu sei falar italiano. Não sabes, não? Pois não. Eu gosto é de aldrabar. E vender coisas para a feira. Temos farturas. Alguém diz, porque gosta de política, vivemos num tempo de escassez. Na curva descendente, independentemente, seja agora, no tempo da Eva, seja no tempo do Apocalipse, é um negócio para manter. Se puder, vou vender farturas no cenário do Apocalipse. Só para ter esta piada interior. Só para mim. Não preciso ter público, não preciso de aplausos, de risos. É para mim. De cada vez que eu vendo uma fartura, rio-me interiormente. Por causa do duplo sentido. E eu sou uma espécie de nervo do Apocalipse. Como está na Bíblia, ele vai descer no Apocalipse e diz, o que é isto? Olha, finalmente Jesus riu-se. Isto não é humor. Ui, o que é que temos aqui? O gajo que está não sei onde, há não sei quantos milhares de anos, regressa
Já ninguém acreditava. Regressa à Terra e a primeira coisa que diz é: isso não é bem um ouro. Temos a burra nas couves. Não temos porque não há couves, porque a radioatividade fodeu isto tudo. Onde é que tu vais sacar as farturas? Isto é um negócio de família. É a única alegria que há neste século 22. E Jesus, não faz churros, não. Palitos. Não quero. Há carpinteiros reformados que põem um churro atrás da orelha e andam ali. Era assim, e fecham os olhos. Ok. Recordo-me do meu trabalho. Não. Não sabem onde é que andam os floretos, pegam nos churros e andam tac, como se estivessem na guerra das estrelas, ou melhor, na guerra dos diabetes. Eu tenho um propósito que é fazer piadas com duplo sentido, piadas fracas, admito, mas em cenários apocalípticos, que é que elas valorizam. A tragédia é que revela a verdadeira natureza do homem. E se eu dou conta, eu disse duplo sentido, mas se eu dou conta, e aí é que me vai magoar, num cenário apocalíptico pode eventualmente acontecer, porque o Trump é tipo um gato a dançar numa sala onde só há botões importantes, um dos quais pode explodir isto tudo, outro aparece cornos na cabeça de um presidente qualquer, outro é envenenado, ele tem acesso a tudo. E ele parece que está a avançar, vestido de gato, com um chapéu, Make America Great outra vez. E tudo pode acontecer. E tudo pode acontecer. Só não pode acontecer uma coisa: o regresso das boys band. Se dou conta que o mundo está a explodir, figurativamente, metaforicamente, em todos os sentidos, tudo a quebrar das ideias, as convicções, o futuro. Não há futuro. Acabam os gurus motivacionais e uma guerra nuclear só tem coisas más. Não, acabam-se os gurus motivacionais. É o futuro. Então lá calma. Durante as próximas dezenas, centenas, milhares de anos, dependendo da radioatividade, isto vai estar mais calmo. Vão aparecer baratas. Merece ser falada. A barata, além de resistir alegadamente à tempestade nuclear ou à bomba nuclear, será que a radioatividade a afeta de forma a sofrer mutações? Sofrer mutações no sentido em que se torna mais rija, ou no limite um bicho estupendo. A barata já está... A barata é uma espécie de Batman, não é? Está preparada para tudo. Só não se safa é com o loureiro. Porque ela lembra-se que ela está cá desde o início, que o loureiro é aqui, vem da árvore loureiro, é mesmo o nome, que se a memória não falha é a Daphne que está a correr de Apolo porque vai ser violada. Eu já contei num episódio muito recuado, e pede ajuda aos deuses. Zeus está a ouvir: vou-te ajudar, vou-te transformar num loureiro. Pronto. Isto não é uma piada, isto é um mito, mas para mim é entendível como piada. Alguém que está prestes a ser violado, uma ninfa, se a memória não me falha, está no seu encalço Apolo, do pugilato e da violação. Tem esse apodo. Os deuses gregos nisso aí estavam todos tac a tac. Ajuda-me. E ele: bem, vou-te ajudar, loureiro. E uma coisa é certa: ajudou. Não há nenhuma história em que Apolo suba para cima da árvore e toma nessas folhas. Não há. Zeus, tens um feitio um bocadinho torto, mas se calhar é a escola dele. O amor transforma, e ele levava isso de forma muito literal. Se não conseguisse levar a sua avante, transformava-se num animal. O amor é transformador. Só o poeta normalmente esquece da segunda parte. O amor é transformador, mas finda a ejaculação, o gajo regressa ao seu estado inicial. É isto que aconteceu com Zeus. O amador transforma-se na coisa amada. Então eu transformei-me num boi porque tu és uma vaca. Calma, isto são palavras de Zeus. E se calhar não sou bem assim porque eu estou a traduzir do grego antigo. Um zoomorfismo. Há quanto tempo é que um gajo não fazia um zoomorfismo? Um gajo chamar vaca a alguém é um insulto reles, pelo menos nos domínios atuais, sobretudo se vocês tiverem uma coroa de louros, ganha na batalha da adjetivação beta. Se chamarmos a isto o nome pomposo, zoomorfismo, o que é que ele fez? Chamou vaca a uma gaja. Ok. Isto também eu sou capaz. Se um gajo disser: faz lá um zoomorfismo, não sou capaz, tenho a 4ª classe. Chama lá cabra àquela. Isso porra. Tu faço isso todos os dias. É uma linguagem mais pesadona, não é? Mais pesadona, mas que me alegra. Nós somos todos sentimentos. Se há coisa que eu gosto, como disse agora recentemente num podcast qualquer, é ouvir. É das coisas que eu mais aprecio. Não é ler um livro, não é ver um filme de cinema, que normalmente às vezes aparecem. Isto que antes era uma redundância está a deixar de ser um sinal dos tempos. As palavras normalmente revelam-nos muita coisa se nós tivermos tempo, vontade de as analisar convenientemente. Quando uma redundância deixa de o ser, é porque os tempos mudaram consideravelmente. Se eu dissesse filme de cinema há umas décadas, isto era redundância. Vai chegar a um ponto que é uma espécie de oxímoro. Se deixa de haver cinema, logo não pode ser um filme de cinema. Ou é uma coisa ou é outra. Estamos nesta transição.
Está tudo a mudar. E a fazer uma piada fácil, né? Pá, vocês conheçam melhor, vocês nesta altura já deviam saber. E aquilo que eu ia há pouco dizer, as pessoas mudam, nós não nos conhecemos em cenários de catástrofe, no limite tornamos outro bicho. E seria um bocadinho desmotivador, ou melhor, triste, para simplificar, se eu me desse a conhecer enquanto amante de trocadilhos. Eu, num cenário de fartura, ou alegada fartura, como dizem os liberais, há fartura para todos. Depois olhamos para os gráficos e a fartura está localizada em meia dúzia. Se calhar sou eu que não sei ler os gráficos, eu também não estudei física, não estudei matemática, eu tenho uma forma, se calhar, enviesada de estudar os gráficos. Aproveitemos para fazer uma à parte. Há aqui este silêncio, o que intensifica aquilo que eu vou dizer, e agora fico nervoso. Pode não estar à altura das vossas expectativas. O que é que acontece com a iniciativa liberal que o seu cabecilha nunca se aguenta tempo nenhum? Gasta recibos verdes, é precário. Faz umas eleições, às vezes não chega, desaparece. Estou na minha vila e ainda estou a ver uns cartazes do antigo cabecilha. Está o gajo. Só agora, volvidos estes tempos todos, volvidas as arruadas no bairro literário do Gonçalo M. Tavares, em que toda a gente se abraça, de repente toda a gente, parece que estamos naquele cenário que se previa pós-Covid. Agora é que vai ser, vamos foder, vamos... Nós, em Portugal, não tivemos essa revolução que aconteceu nos Estados Unidos, essa revolução sexual, e agora é que vai ser. E as arruadas é um pouco isso. Há uma simulada junção das classes, o baixo com o alto unem-se, e é a dança das esferas, como dizia o outro. Findo o período de eleições, cada um vai para o seu lado, não há cá misturas. Não há cá misturas, isto é bonito, mas o que eu quero dizer é que nunca tinha olhado para a fronha, nunca me tinha detido mais de frações de segundo diante da cara do ex-líder da Iniciativa Liberal. Vocês, que são pessoas ligeiramente mais sábias, mas não muito, e com propensão a perder a sabedoria, pois gostam de se enfrascar num álcool para esquecer a vida, e se esquecem a vida, será que não morrem? Isso é vida quando a esquecem? Porque a vida merece ser lembrada. E sabem o que é que merece ser lembrada? As mamas de algumas professoras que tivemos na secundária. Esqueçam isto. Isto foi apenas gratuito. Gratuito, mas uma pessoa é feita de memórias. E se uma das minhas memórias é essa, não é condenável. Grande parte do meu livro de memórias são tetas. Quando estiver no leito da morte, estou a folhear esse livro teta. Teta, 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 teta. Na minha cabeça vai estar um esquiço de música techno. Há mortes piores, dir-me-ão? Sim. Mas não tão imaginativas como esta. Em relação ao gajo da Iniciativa Liberal, só há pouco tempo é que eu perdi, peço desculpa, tempo, olhar para a fronha do gajo. Podem dizer-me, Roberto, és um tipo saudável nesse aspecto. Quem diria? Mas onde ele está é perto de uma pastelaria e nesse dia a pastelaria está fechada e tudo o que havia naquele perímetro era esse cartaz. A única coisa que se assemelhava, e frise, assemelhava a um humano, era a cara desse gajo a duas dimensões. E eu, perto desse retângulo propagandístico, fito aquela carinha que não lembra ao Menino Jesus. É pessoal que sem barba, eu percebo que à direita há ali uma espécie de quimioterapia que a barba vai toda. E o gajo revela naquela fotografia em específico que isto é uma merda, pá. Empatizei com o gajo, pá. Empatizei com o gajo, parece que está com cólicas. Deve ser muito chato estar com cólicas numa sessão fotográfica em que te vão retirar fotografias para uma campanha pelo país todo. Só me apetece pedar. E é muito difícil, mesmo para os bons atores. Quando estás com cólicas, quando estás com uma fanfarra de peitos prestes a sair, prestes a ficar no ouvido dos teus conhecidos amigos e mesmo desconhecidos, vais ficar eternizado graças à fanfarra de bufas que estão prestes a sair da tua cloaca. Como é que é possível expressar uma alegria? Não é possível. E é isso que eu vi na cara do ex-cabecilha da Iniciativa Liberal. Este é um à parte, fechamos, eles não duram nada. Eles depois ficam ali numa espécie de limbo que nós não percebemos o papel deles. Tanto depressa querem entrar como querem sair, ou seja, é uma empresa tóxica. O que faz sentido dada a cultura do empreendedorismo, daquela malta, e do sucesso, e do crescimento infinito. Apresentem-lhe um livro de física do 7º ano para eles perderem essas ilusões. Entretanto, saíram várias coisas, saíram um tertúlio de mentirosos com... já nem me lembro com quem. Eu tinha armazenado carradas de episódios, agora é que eu começo a gravar novamente.
O Eduardo, ele tem cada vez grande conversa, pá, uma das melhores conversas que eu tive assim nos últimos tempos. Teve tudo, teve o lado sério, teve o lado engraçado, aquela postura de olhar com profundidade temas rasos. Gosto muito disso. Grande episódio. Saiu um Roberto Gamito, saiu um Tertúlia de Mentirosos, como eu há pouco disse. Saiu muita coisa mesmo. Sigam-me aí se quiserem, não vou agora estar aqui a dizer. Eu não sei se fiz menção ao Peixe Fresco, depois saiu uma crónica. Sigam no Substack. Lancei bué da merdas mesmo esta semana. Tenho o Lobo Mau prestes a sair, será com a Pequena Sereia. Dos pontos de vista que eu colecionei, tenho de afinar e saber o que é que fica de fora, o que é que entra, o que é que dá para mesclar, o que é que dá para sobrepor. Será esse o próximo, da Pequena Sereia, já está encaminhado. Estou por aí por esses podcasts todos. Saiu mais muitas emendas, nenhum soneto, quebrando a rotina dos 15 em 15 dias. Achámos por bem lançá-lo, pois era um tema mais ou menos quente, onde fizemos uma crítica à série Ruído, com um contraponto em relação a esta unanimidade cega, sem vontade de adentrar em qualquer detalhe. Quer-me parecer que estamos aqui num ponto em que nos indignamos sem porquê e gostamos também sem porquê. Não adentramos nas coisas. Ninguém avança, ficamos todos aqui. E toda a gente aplaude. E falámos do recente choque entre Salvador Martinha e Joana Marques. Arrumámos esse assunto por agora. Gostei muito do episódio. Voltaremos para um registro mais cómico. Estas são as duas frentes, conversas sobre comédia ou comédia mesmo. Tentativas de tal. É sempre a tentativa e erro. Já agora estamos na tentativa e erro e eu estou a costurar comentários à volta da Pequena Sereia. Levantou-se aqui um problema que é a bruxa. A bruxa da Pequena Sereia. Eu nem estou a ver qual é a versão da Disney. Eu estou a falar da versão original de Anderson. A figura da bruxa, essas bruxas de histórias, de fábulas, algumas têm livros, não é? Mas mesmo quando uma pessoa aprende coisas de livros, há coisas que faz por tentativa e erro. Por exemplo, no caso da Pequena Sereia, em que as irmãs da Pequena Sereia pedem um punhal ou uma adaga encantada com a qual, se a Pequena Sereia matasse o príncipe, ela voltava ao estado inicial e podia viver os 300 anos típicos da sereia daquela fábula. Como é que a bruxa chegou aqui? Quantas vezes é que teve que matar ou fazer não sei o quê? Ou certamente tem um livro de receitas, um livro de feitiços. Há um ponto a partir do qual começa a inventar. No inventar, como acontece na cozinha, há coisas que saem bem, outras coisas que saem mal. Não há uma espécie de historial, uma espécie de diário de bruxa onde ela relata os seus falhanços. Eu estou a tentar transformar uma sereia em menina. Comecei por cortar-lhe um braço, não deu, etc, etc. E houve aqui, à 100ª vez, lembrei-me. E se eu lhe cortar a língua, pedir a voz em troca, deitar umas gotas de sangue, se calhar um bocadinho de sal. A Organização Mundial de Saúde diz para cortar no sal, mas eu detesto pessoas sem sal. Pôs lá um bocado de sal e resultou. Gostava de ver esse historial. Normalmente a bruxa já é bruxa. Não há falhanços. Ou pelo menos falhanços de maior. Pelo menos que eu me recordo, certamente haverá. Há sempre versões oficiais e oficiosas, nem que seja como contraponto às bruxas oficiais. Mas, por norma, não há uma bruxa que este feitiço, quando é para prejudicar e aquilo ajuda. Seria engraçado uma bruxa deste género. Esta poção que te vai prejudicar era sempre uma vantagem. Esta pessoa que eu quero ver mal ou no limite morta, esta está cada vez mais poderosa, está cada vez melhor na vida. Quem recebia as poções, supondo que sabia a origem, que era da bruxa, às tantas ficava viciada. Tenta matar mais uma vez, tenta. Estás-me a dar castelos, estás-me a dar anos de vida, estás-me a dar menos rugas, estás-me a dar não sei o quê. Continua. E foi isto. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.